RFI Convida. Bernardo Carvalho é um dos escritores brasileiros contemporâneos mais traduzidos aqui na França, desde o premiado Nove Noites, de 2002. Todos os seus romances foram publicados em francês pela editora Metelier. O Último Gozo do Mundo, seu 13º romance, lançado em 2021 no Brasil, é o mais novo da lista e acaba de chegar às livrarias francesas. Olá, Bernardo, é um prazer conversar com você de novo, mais uma vez, sobre o seu trabalho. Bernardo, qual a importância da França para a sua obra? Olha, não sei se foi por uma coincidência, por sorte, enfim, o que aconteceu em relação à França é que quase todos os meus livros acabaram sendo automaticamente traduzidos para o francês. E isso foi incrível, entendeu? Quer dizer, sobretudo Desde o depois. primeiro livro de contos, né? Lá Desde nos o anos primeiro, 90. o que é incrível, porque isso é muito raro, né? Traduzir em livro de contos, já era escritor estreante, foi para uma editora importante, que era a Rivage, não sei o quê. Depois a Anne-Marie, que já estava interessada nos livros desde antes, ela comprou os direitos e passou a comprar sistematicamente os direitos de todos os livros que saíam, né? Além de tudo, dela ser uma editora excepcional e, enfim, ter um lugar assim dentro da cultura francesa que é muito interessante, porque ela é uma espécie de uma militante aí de uma literatura também de periferia. É, Além disso, ela fala português, então é muito bom que você tenha um editor estrangeiro que sabe o que ele está comprando, né? Que não é um cara que vai se surpreender para o bem ou para o mal depois, né? Depois tem mais uma coisa que é interessante, é que dá para trabalhar a edição com ela. É muito penoso você ler a tradução dos seus livros em outra língua, por mais que seja bem traduzido, que seja incrível, não sei o quê, tem uma relação ali, tem uma espécie de um descompasso ali que você não entende direito, porque aquilo é você e não é, entendeu? Então, um espelho no qual você não se reconhece, por melhor que seja. É super legal, porque você tá lidando com uma pessoa que está entendendo o que está acontecendo, está lendo o livro nas duas línguas e está podendo ponderar e discutir coisas que passam pelo descompasso da tradução mesmo, né? Uma E continuidade que é bom, né, para obras de qualquer. para mim é sensacional, é uma coisa que eu não tenho em nenhum outro lugar. E falando em tradução, e já que você fala francês, o que você achou da tradução do título? La dernière joie du monde, que perde um pouco esse duplo sentido que tem no Sim. português, o último gozo do mundo. Então, isso foi engraçado, porque ela deve ter as razões dela, mas ela me Porque disse, Jouissance seria melhor do que joie. Depois eu fui ver na internet, existe até um livro publicado em francês que tem esse título, nos anos 20. Eu acho que um livro que deve ter sido um fracasso, ou desapareceu, enfim, mas alguém publicou um livro que chamava La Dernière Jouissance du Monde. E quando a Anne-Marie me escreveu dizendo que o livro ia sair, ela deu, eu tenho duas opções de título para você, essa e essa, e em nenhuma das duas constava o Jouissance. Uhum. Então, eu acho que ela deve ter as razões dela, mas ela tinha me dado a opção de ou La Dernière Joie du Monde ou Le Dernier Plaisir du Monde, e eu Uhum. escolhi La Joie. Como é que um título como La Dernière Jouissance du Monde poderia ser apreendido, né? Porque o Último Gozo do Mundo não causa nenhum espanto em português, ele tem um sentido erótico, enfim, um sentido Uhum. sexual, mas tem um outro sentido que é psicanalítico. É verdade que esse livro foi pensado inicialmente como roteiro para cinema. Esse livro tem aí uma história, né, uma gênese que é bem peculiar. Depois do Simpatia pelo Demônio, eu comecei a escrever um livro que a Anne-Marie comprou agora, que acabou de sair no Brasil em outubro, Instituto. sim, e que vai sair na França também, não sei quando, mas que ela comprou. E então, logo depois de Simpatia pelo Demônio, eu comecei a pensar esse livro aí, Os Substitutos, que acabou de sair, e, nesse meio tempo, me convidaram para dar aula na Alemanha, numa universidade em Berlim, na Freie Universität.
Quando eu voltei da Alemanha, e coincidiu com o início da pandemia, e nesse momento, um produtor de cinema com quem eu já tinha trabalhado com o filho da mãe, ele me ligou e disse: Bom, vai começar agora a quarentena, a gente está em tempo de pandemia, não sei o quê, você não vai fazer nada, vai ficar em casa. Então, eu queria te propor um projeto, eu te pago mensalmente e você escreve um livro sobre o que o Brasil, ou sei lá, o mundo, depois da pandemia, né? Foi um livro meio no calor da hora, era um livro em que eu incorporava um pouco os sentimentos de estar numa quarentena, numa pandemia, numa situação mundial totalmente inédita, né? Eu falei, bom, eu vou me dar a liberdade absoluta e eu vou escrever um livro que não tem compromisso com nada nem com ninguém. E vou escrever o livro que eu quero nessa situação, que é um pouco uma situação de pesadelo acordado, né? E aí eu escrevi um livro que é um livro esquisito, entendeu? Eu me lembro quando a Marie comprou e ela leu, ela falou assim: estou desconcertada. O que eu queria nesse aí, e tem a ver com o garoto que não fala ainda, é uma narrativa na desarticulação, entendeu? Então, isso era interessante para mim. O que seria uma narrativa antes da fabulação, entendeu? Antes da fala. É o próprio título que diz uma fábula, na verdade, ela não Por que chamar de uma fábula? não, ela não corresponde a uma fábula no sentido estrito, né, da fábula com um final moral, não sei o quê. Mas é como se fosse o nascimento da fabulação. É um garoto e uma mãe, e um garoto ouvindo uma história, mas ainda inconsciente, sem condição de elaborar aquilo, porque é quase um bebê, né, um garoto muito pequeno, mas a mãe, como se ela desse a história para ele por osmose. No final, você entende quem é o narrador e o narrador é ele. O livro é o tempo inteiro falando da falta de memória, né, do desaparecimento da memória, de um jeito meio contraintuitivo, mas como possibilidade de narração de um futuro também, entendeu? É uma distopia, né? Mas a distopia é uma imaginação, é uma projeção de um futuro, por mais que seja sombrio e tudo mais, é uma tentativa de ideia, de uma alegoria, mas no futuro. E o livro ele trata também mesmo dessa impossibilidade de imaginar, essa impossibilidade de projetar a narrativa para o futuro, e ao mesmo tempo uma narrativa que ainda está no lugar da anterior à fala, né? Se eu não me engano, nesse livro, o nome Brasil, ele nunca é citado. Mas o livro espelha realmente, principalmente para nós brasileiros, esse momento vivido pelo país, um momento de polarização, de ascensão das ideias neoconservadoras, de extrema-direita, de negação da realidade, esse embate que você falou entre passado e futuro. Essa ideia funciona para outros países, para outras realidades como a francesa? Eu acho que até agora, o momento, eu acho que a França e outros países me pareciam têm um orgulho de pertencer à França, de ser francês, que funcionava como um elemento estruturante da sociedade e como um elemento de justiça também, em tese, né, em teoria. O que eu acho que aconteceu é que o negócio foi desandando, né? A realidade foi uma coisa que a gente não via, acabou sendo vista, e essa ideia de pertencer ao lugar, como no nazismo, por exemplo, se inverteu contra o próprio país, né? Contra esse próprio pertencimento, como se essa coisa da Marine Le Pen, da extrema-direita na França, ela é muito similar ao que aconteceu aqui. Eu não sei o que vai acontecer na França, mas eu espero que não aconteça a mesma coisa. A única diferença que eu acho é que um país são, né, entre aspas, em princípio, ele trabalha a seu favor, né? E algo mudou de lá para cá, ou em relação ao Brasil, o futuro continua distópico? Não, eu acho que mudou demais, porque de repente você tinha uma ordem que era a ordem da autodestruição, entendeu? Isso era muito louco. E, sobretudo, eu não desejo que isso volte. É estranho o negócio do Trump nos Estados Unidos, porque você vê a dimensão, a força que esse negócio tem, né? Eu acho que a gente chegou num momento no mundo inteiro de extrema contradição, em que os esforços para que essas contradições sejam revertidas, né, que elas sejam sanadas, são muito grandes e demandam uma mudança de modo de vida do capitalismo, por exemplo, das indústrias e tudo mais,
que talvez as sociedades não estejam preparadas para fazer, entendeu? Então, o que eu acho é que quando chega, a gente chegou num momento em que as pessoas entenderam, não é que elas são completamente cegas, elas entendem, mesmo os negacionistas, eles entenderam, assim, ó, o negócio está sério, só que para mudar esse negócio, a gente tem que dar um cavalo de pau. A gente tem que dar uma virada de 180 graus e voltar em alta velocidade para um outro lugar, porque o caminho está errado. E então eu acho assim, por exemplo, no Brasil, o que mudou e que a instância mudou a regra, né? Não tem oficialmente tem alguém no poder que está tentando frear esse lugar, esse movimento, né? Porém, esse governo, dentro do próprio governo, ele está lidando com forças que são inerciais, que permanecem dessa coisa aí, como as Forças Armadas, trabalhando contra o país. Então, aqui é muito frágil, mas eu não sei, eu acho que é uma coisa mundial que está acontecendo, muito estranha, que tem a ver com as contradições do capitalismo, do modo de vida que a gente tem, né? Agora, para terminar, eu achava, você me falou que você começou a escrever Os Substitutos antes de O Último Gozo do Mundo, mas O Último Gozo foi o penúltimo livro publicado no Brasil, Os Substitutos acaba de ser publicado no Brasil, e com esse livro, falando em volta, você volta à Amazônia depois de mais de 20 anos, depois de 9 noites. Por que essa necessidade, Bernardo, de voltar à Amazônia? Então, eu acho que quando ali, logo depois do Simpatia pelo Demônio, estava na iminência da eleição do Bolsonaro. Eu não vou reduzir a uma explicação sociológica ou histórica das razões por trás desse livro, mas houve um momento em que, por algum acaso, e eu acho que tem a ver com a iminência da eleição do Bolsonaro, eu comecei a pensar na relação do pai e do filho no Nove Noites, que não tinha sido levada às últimas consequências. E eu falei, tem aqui uma rebarba, eu tenho que voltar a esse negócio, eu tenho que tratar disso. E eu acho que tem a ver com esse pai bandido, né? Com esse pai que, em princípio, deveria representar a lei e que, na verdade, representa o crime. Eu falei, tem uma relação muito rica entre esse filho e esse pai, que pode ser extrapolada para a relação que o Brasil tem com a autoridade, né? Com as autoridades e com a lei. E aí tinha essa ideia de pai e filho dentro da violência e da destruição e do suicídio, né? Porque é um pai que é irresponsável e é suicida ao mesmo tempo, né? Então tem um movimento que é recorrente dentro do livro, que são os rasantes de avião, né? Com ele dentro, entendeu? Então essa ideia que é curiosa, que eu acho super rica e complexa, de um cara que, para amedrontar o outro, se suicida, né? E que é um pouco essa relação da autoridade com o Brasil e da ilegalidade, do crime, sei lá. Se a gente pode dizer, tem um tipo uma moda hoje no Brasil, todo mundo está voltando, indo para a Amazônia. Quer dizer, você pega vários livros, vai numa livraria, tem, sei lá, 10 livros de pessoas relatando viagens à Amazônia ou casos na Sim. Amazônia. A Amazônia hoje não estaria, não seria o coração do Brasil, como usando a palavra coração que você acaba de dizer, como outras Sim, acho que pessoas dizem. seria coração do Brasil. O que eu acho é que, assim, engraçado, no Nove Noites, a representação da Amazônia e dos indígenas, não sei o quê, ela era, por assim dizer, real, entendeu? Então, os indígenas eles apareciam como indivíduos, eles Uhum. tinham, o narrador tinha problema com eles, tinha uma relação que era uma relação direta, né? Como se você estivesse falando de gente real. O que acontece aí no livro é que o indígena é uma espécie de uma sombra, de um fantasma. Eu acho que a diferença é um pouco isso, né? Uma Amazônia que não é uma Amazônia real, mas é uma Amazônia fantasmática, né? É um fantasma, assim. E, sobretudo, os indígenas, eles não, no livro, o tempo inteiro, eles aparecem de longe, pequenos, eles são idealizados ou eles são ameaça, né? Muito obrigada, Bernardo Carvalho. Então, esperando a tradução de Os Substitutos para a gente conversar de Tá novo, bom. mais uma vez, Eu sobre o seu também. trabalho e a visibilidade do seu trabalho aqui na França. Muito obrigada. Obrigado, eu.